Olá pessoal, aqui estou eu mais uma vez, Leonardo, para gravar mais um áudio, mais um vídeo para o canal, para fortalecer o Orolial do Eterno e Soberano Criador. Pela benevolência do Pai, o Eterno Ial me permite gravar, em nome de Yahushua, o nosso Mehushihai. E eu, neste vídeo de hoje, eu gostaria de falar, das três partes da criação, as três partes importantes da criação, que são interligadas em si, O Criador dos céus e da terra, o Salvador da humanidade, e Yahushua Mehushihai, ele se divide em três. Uma hora ele é Ial, outra hora ele é Hu, outra hora ele é Shua, formando o quinto e mais importante elemento, Yahushua, meus queridos e amados irmãos. Da mesma forma que o Criador, em sua onisciência, onipresença e onipotência, ele se expressa para cada um de nós, meus queridos e amados irmãos. Da mesma forma como há passado, presente, futuro. Da mesma forma, meus queridos e amados irmãos, dos três elementos bases da matéria, sólido, líquido, gasoso. Da mesma forma, das três partes do átomo, prótons, elétrons, nêutrons, altura, largura, profundidade. Na raiz da fala humana há três letras fundamentais. Da mesma forma que a nossa visão, meus queridos e amados irmãos, é tricromática, por intermédio de três cores, se formam as cores secundárias e terciárias. 3 em 1. Muitas pessoas até se apegam, cometem o ato blasfêmico de dizer, não, a religião também prega isso, Pai, Filho e Espírito. Não vou nem falar a outra parte que os irmãos já conhecem bem, já sabem, já têm o entendimento, E eu, orando ao Criador, meditando na sua palavra, cada vez mais pedindo entendimento para poder entender, meus queridos e amados irmãos, a obra da criação, meus queridos e amados irmãos. A mitose celular, quando a gente olha, no microscópio, a mitose celular, A mitose celular, ela tem duas partes interligadas com vários pontos no meio. Vamos olhar uma escada, há uns meses atrás, há uns dias atrás mais ou menos, eu estava reconstruindo a escada aqui de casa. É como se fosse a mitose celular, E na mitose celular, até ali, nós conseguimos ver o nome do Criador. Ial, um ponto de um lado, um ponto do outro, no meio interligando o A, Ial. Ou podemos dizer também, Yahushua, meus queridos amados irmãos, o Criador dos céus e da terra, colocou o seu nome em tudo que há no mundo, meus irmãos. E o nome dele é a chave para o reino vindouro. É nós darmos honra ao nome sobre todo nome, o nome do eterno e soberano Criador, o nosso Pai, é Ial. O nome da nossa salvação é Yahushua. Mas algumas pessoas podem dizer assim, mas por que, Leonardo, você diz isso? E hoje, pela benevolência do Pai, eu digo, meus queridos e amados irmãos, porque a escritura do Criador, que é toda a sua obra da criação, testemunha o nome dele. E até uma última que o eterno e soberano Criador me fez entender de várias formas. 3 em 1, por exemplo, a galinha, ela coloca um ovo, não é?
E ali nós vemos 3 partes o ovo, por exemplo, né? Casca, gema, clara. I-A-U. Ou Yahushua. Meus queridos irmãos, tudo, o Criador dos céus e da terra colocou o seu nome em tudo. Até nas frutas mesmo, né? Aqui em casa nós temos um abacateiro, né? E olhando o abacate, o fruto que sai, né, do abacateiro, né? Que automaticamente, né, podemos retirar do abacateiro, né, pela benevolência do Pai, porque o eterno e soberano Criador nos dá tudo de graça. Homens maus, homens da descendência da serpente, que tomam tudo que é do Criador dos céus e da terra e dizem, não, é meu, agora você vai ter que pagar por isso, sendo que o eterno nos dá tudo de graça. A água, o sol, o ar. Meus queridos e amados irmãos, todo ser que respira louva o nome do eterno e soberano Criador. E como eu estava dizendo, né, o abacate, o fruto abacate, tem 3 partes ali, a casca, a polpa e o caroço. 3 em 1. Meus irmãos, olhamos para a obra da criação e damos testemunho da nossa emuná, da nossa fé. Muitos conhecem como fé, né? E até essa palavra fé, fator emocional, né? Fator emocional. Diferente de emuná, né? Que é a palavra correta no paleo-hebraico, na língua originária dos hebreus. E eu, pela benevolência do Pai, o Pai me fez perceber que eu também sou um hebreu. Que eu vim da descendência dos hebreus, dos meus irmãos, dos nossos pais na emuná, Abraham, Yaakov e tantos outros, né, amados e queridos irmãos, conquistadores do reino vindouro. E é por isso, meus queridos amados irmãos, que eu faço esse vídeo para honrar e bendizer o nome sobre todo nome. Porque o nome, dá honra, por Ohave, ao nome do Criador dos céus e da terra, do Salvador e ao Yahushua. Hoje eu consigo ter, meus queridos e amados irmãos, este entendimento de olhar para a obra da criação e confirmar o nome sobre todo nome, né, meus irmãos? E tantos outros entendimentos, né, que o Eterno vem derramando em nós. E assim como diz lá no livro de Moloch Ri, ó sacerdote, quando derem honra ao meu nome, abrirei as portas dos céus, fazei prova de mim e abrirei as portas dos céus e derramarei bênçãos em abastança que vocês não terão nem aonde colocar. E muitos se apegam à questão física, né? Não, o eterno, soberano, criador vai nos dar carro, casa. Não, meus irmãos, é entendimento. Entendermos a mensagem do reino. Você foi chamado, eu fui chamado pela benevolência do Pai para proclamar essa mensagem. Proclamar essa mensagem. E enquanto o Eterno nos permitir utilizar as redes sociais para poder despertar os nossos irmãos, desperta, meus irmãos, desperta tu que dormes, e Yahushua te iluminará. Desperta, meu irmão, desperta. Somos estrangeiros, somos forasteiros nesse mundo. Dê honra ao nome de Yahushua. E pode ter certeza, meu querido e amado irmão, e pode ter certeza, você vai estar dando o dízimo verdadeiro. Não é dinheiro, não é alimento físico. O que aqueles que amam o Criador dos céus e da terra desejam, almejam, é entendimento. Entendimento da sua verdade. E como aqui vocês estão vendo aqui, ó, gravando os céus, obra das mãos do eterno e soberano Yahweh, repartindo o pão da vida, repartindo, e aqueles que são do eterno e soberano Criador vão ouvir a voz, não a minha voz, mas sim do Altíssimo,
que fala por intermédio desse servo, né? Nós plantamos a semente no coração daqueles que são do eterno e soberano Criador. E Ele faz crescer, virar uma árvore e dar muitos frutos, frutos de verdade. Não a minha verdade, não a verdade de homens maus, pecadores, mas sim a verdade eterna. E como diz lá no livro de Enoque, que muitos conhecem como Enoque, blasfemado, o nome do emissário do eterno e soberano Criador, né? Que os chamados, os eleitos do Pai, olhariam para a criação e entenderiam o sétuplo da criação, as 7 partes da criação, meus irmãos. E hoje, essa promessa do Pai, do Eterno e Al, ela está sendo cumprida. Quando nós olhamos para uma árvore, por exemplo, eu estou aqui do lado de uma goiabeira. E se você olhar com os olhos do entendimento, como alguns gostam de falar, espirituais, você vai ver ali, no fruto que sai da árvore. Lembra do começo do vídeo? 3 em 1? A casca, a polpa, o caroço. 3 em 1. 3 em 1, meus queridos e amados irmãos. Yal, o nome do Pai. Yahushua, o nome do Filho. Yal, ele se fez terra. Ele se fez homem. Habitou no meio de nós. O nome do Filho, ele tem o nome do Pai. Yal, o Pai, terra. Barro, Uhu, uma prefiguração, uma sombra do fogo e do vento, que é a presença do eterno e soberano Criador. O som do Hu, do vento, e o Shua, o som da água. E ao Rushua, ou como você pode ir até mais além, mais à frente, as escrituras dizem: todo ser que respira louva o nome do Criador. Então, quando você respira, você fala o nome sobre todo nome. Dê honra ao nome de Yahushua. Desperte, porque estamos a poucos momentos da vinda dele. Ele está retornando, meus irmãos. Meu mundo não é esse, o seu mundo não é esse. Desperte, saia dessa Babilônia. Vamos para Yahushua Oleim celeste, desfrutar de uma vida eterna, sem dor, sem sofrimento, sem pecado. Que o eterno e soberano Pai, Yal, abençoe a todos aqueles que virem e ouvirem esse vídeo. É essa a minha oração, em nome do seu Filho, Yahushua, do nome sobre todo nome, que abre portas para o reino vindouro. Até o próximo áudio, até o próximo vídeo. Que Yahushua abençoe a todos. É essa a minha oração, que a palavra, quando a gente fala oração, é quando a gente fala. É esta minha falação, é esta minha oração. É em nome dele que eu faço esse vídeo. E até o próximo. Aminau. E é claro, né? Se o eterno e soberano Criador permitir.